Fala pessoal, beleza? Boa noite, estamos entrando aí, começando. Vamos começar mais uma live aqui. Já vou papo com a gente aqui. Ela deve estar entrando agora aqui. Fala lá, tá ouvindo aí? Tô bem. Opa, boa noite, Você? beleza? Meu amigo, Boa você noite. acabar de ajeitar o negócio aqui, vai fechar a janela aqui. Beleza, e aí, tudo bem, Alan? Tudo jóia? Tá me escutando bem? Tá te escutando bem, sim. Bom demais. Fala pessoal, boa noite a todo mundo que tá aí ao vivo com a gente já. Estamos com a turminha legal aqui. Hoje, nossa live de segunda-feira vai ser um pouco diferente. Normalmente a gente discute algum artigo científico comigo sozinho aqui. Hoje tenho o prazer de convidar o Alan Santana Pereira, né? Grande amigo aí de longa data já das caminhadas aí pelas vacas de leite, né, Alan? E o grande, além de grande amigo, grande especialista em produção de forragem, conservação de forragem, conservação de grãos e também de vacas de leite como um todo, né? O Alan, só fazendo uma breve introdução aqui, Alan, depois você completa e me corrige, mas o Alan é zootecnista, formado lá pela Unesp de Botucatu e hoje atua em várias fazendas, não só com a parte de silagem e de grãos e de forragens, mas também de formulação de dietas. Hoje, nosso grande objetivo aqui é bater um papo sobre utilização de grão úmido em dieta de vaca de leite. Vamos falar sobre alguns aspectos técnicos, né? Daqui a pouquinho a gente entra nessa conversa. Mas primeiro, queria te agradecer, Alan. Obrigado por aceitar o convite aqui de participar junto com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente nessa segunda. Obrigado você pelo convite, Lucas. É sempre um prazer estar podendo participar aí com você. A gente já tem essa parceria aí já desde o início da formação da LG, né? Curso de consultoria. Espero sempre aí poder estar contribuindo com a sua audiência e com o pessoal que vem fazendo os cursos aí com a gente ao longo desses 2 anos já. Bom demais. O Alan, pessoal, ele é professor aqui na LG também, dá aula nos nossos cursos de conservação de silagem, conservação de grãos. Inclusive, a gente está com uma turma aberta no dia 7 e 8 de junho, do curso de produção e conservação de grãos úmidos e grãos reidratados, né, de milho e de sorgo. Quem tiver interesse de participar com a gente está com a inscrição aberta, é só entrar no link na nossa bio aí, beleza? E fazer a inscrição por lá. Alan, vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Vamos para o que interessa, né? Nós estamos vivendo um cenário, acho que não tem como a gente falar disso de grão úmido aqui sem falar um pouco do cenário que a gente está passando. Já de antemão nós vamos adiantar aqui para a turma que na quinta-feira nós vamos ter uma live falando um pouco dos aspectos financeiros, né, Alan, da utilização de grão úmido. Então hoje nós não vamos entrar muito firme nisso. Vamos falar um pouco mais da técnica, do que utilizar e por que utilizar. Lembrando também quem está aí na live com a gente, pode mandar pergunta aqui para o Alan, qualquer momento, vai mandando aqui que eu vou selecionando as perguntas e vou passando para ele. Mas, Alan, eu queria começar aqui falando um pouco sobre esses aspectos técnicos de utilização de grão úmido. O que a pesquisa mostra para a gente e o que você tem visto no campo hoje que seria, assim, o benefício número um técnico de se usar uma silagem de grão úmido ou de grão reidratado para a vaca de leite? Ótima pergunta, Lucas. Isso aí acho que é uma pergunta que todo técnico, né, ou até produtor, ele teria que responder antes de investir nessa tecnologia, né? E ainda mais num cenário desse, né, de altos preços de insumo, né, principalmente do milho, né? E a gente precisa lembrar que milho, majoritariamente, é a maior fonte de energia dentro de uma dieta de lactação, né, de vacas leiteiras de alta produção. Mas para responder essa pergunta, né, sua, eu acho que é importante que todos que nos acompanhem aí ter clareza o porquê a gente deveria ensilar grãos. A gente precisa ter a clareza de qual milho que nós estamos ensilando, né? Nós estamos no Brasil, um país tropical, onde majoritariamente a gente tem um milho duro, um milho de textura flint, né? Para quem às vezes nunca ouviu falar disso, né? Eu vou fazer uma breve explicação aqui. O nosso milho, né? Ele tem uma digestibilidade ruminal bem mais baixa em relação ao milho americano ou farináceo, né? Então, a gente, por ter uma menor digestibilidade de amido no rumen, a gente acaba perdendo, comparativamente com o milho americano, nossos animais, nosso rebanho, perde um pouco mais de eficiência alimentar, tá? Então, ou seja, a nossa vaca, o nosso boi, ele acaba tendo que ingerir mais amido, mais matéria seca de amido,
para poder produzir mais energia através dessa fonte energética do Falando, milho. só te cortar um pouquinho, o pessoal tá falando que tá dando um pouco de eco. Tenta fazer seu microfone de repente, alguma coisa pra gente tentar aí ver como é que fica. Deixa eu, acho- deixa eu falar um pouquinho aqui. Ainda está dando. Eu achei que era o seu microfone. Ah, pode ser. Eu vou tentar desligar o meu microfone quando eu tô falando. Boa, o pessoal tá me sugerindo aí. Eu tenho que a gente tem uma turma ligada na tecnologia aqui, nós somos meio chucrão nela. Pode falar É, normal, eu vou tentar desligar o meu microfone aqui. Pessoal, vocês me dão um joinha aí se melhorou. Vai lá. tá. Então, assim, acho que agora melhorou, agora parou. Né? Perfeito. Beleza. Então, Lucas, respondendo assim pelo o principal aspecto técnico, né, que eu vejo do motivo da gente fazer silagem de grãos, né, é para a gente poder melhorar a nossa eficiência alimentar dos rebanhos, tá? Então, a gente tem um amido de baixa digestibilidade no rumen, que é o milho brasileiro, o milho Flint, né? O milho com uma concentração de prolamina na sua composição do endosperma mais alto. Isso faz com que a gente perca eficiência alimentar. Então, nossos animais têm que ingerir mais matéria seca para poder produzir mais energia, né, e, consequentemente, produzir leite ou carne. Então, o principal aspecto técnico, e a literatura relata muito bem isso há muitos anos já, né, vários trabalhos científicos evidenciando diferentes formas de processamento do grão, né, seja seco ou úmido, ou até grãos floculados, mostrando que a partir do momento que a gente parte para processamentos mais agressivos do grão, a gente consegue melhorar essa eficiência alimentar. Tá? Então, o animal passa a comer menos, né, para produzir a mesma quantidade de leite ou de carne. Então, assim, acho que a primeira justificativa, muito bem respaldada pela literatura, é para a gente poder melhorar a eficiência alimentar dos nossos rebanhos, tá? Por consequência de uma melhor digestibilidade do amido no rumen. Bom demais, Alan. Eu acho que esse tema aí de eficiência é muito legal e poucas fazendas medem isso, né? Explica um pouquinho para a gente aí como avaliar isso, né? Como a gente medir essa eficiência aí? É um número que a gente vê muito o pessoal falar de produção de leite, produção, mas ninguém mede eficiência. Quando a gente vai para a área de aves e suínos, por exemplo, e gado de corte, o pessoal discute muito mais eficiência do que gado de leite. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa eficiência alimentar que o grão úmido pode melhorar e como que o pessoal calcula isso e a importância de calcular isso na prática, né? Legal, Lucas. A gente, assim, cada vez mais se depara com nutrição de precisão, né? Todo mundo falando nutrição de precisão, de usar o melhor aditivo, mas a gente esquece que um dado muito básico para a nutrição de vacas leiteiras, eu acredito que você deve abordar bastante aí no seu curso e até nas lives, nas discussões, é o consumo dos animais, né? Quanto que minhas vacas ou meu boi está comendo, né, de matéria seca a dia. E realmente, assim, eu tenho que dar a mão à palmatória. Eu sei que é um número difícil, às vezes, de se levantar, pelas variáveis que a gente tem na fazenda, né, oscilação de matéria seca, né, às vezes a gente não tem balanças nos equipamentos de mistura, nos vagões. Então, eu sei que é um número difícil de se levantar, mas que a gente precisa estar levantando esse consumo de matéria seca do rebanho, seja por lote, né, ou de uma categoria, para a gente poder calcular essa eficiência alimentar. Então, a eficiência alimentar, basicamente, é dada, né, vamos falando de leite aqui, né, quantos quilos de leite, né, a vaca está produzindo por quilograma de ingestão de matéria seca, tá? E a gente tem algumas maneiras de calcular essa eficiência, tem algumas fórmulas, né? A gente tem fórmula corrigida para 3,5% de gordura ou fórmulas para 4% de gordura. Nós também temos eficiência alimentar medida por energia líquida de lactação. Tá? Mas, assim, eu, comumente, nas fazendas que eu trabalho, eu procuro usar a fórmula de 3,5% de gordura, que é o que a gente tem, em média, né, de porcentagem de gordura no leite das fazendas brasileiras. Acho que à medida que a gente for evoluindo em termos de nutrição, a gente conseguir sólidos mais altos, talvez a gente possa utilizar uma equação para 4%. Mas, basicamente, eu preciso do ofertado na fazenda, né? Quanto que caiu de dieta na frente da minha vaca, eu preciso da sobra mensurada, pesada, e eu preciso do teor de matéria seca dessa dieta, né? Então, oferta menos consumo, menos sobra, desculpa, dividido pelo número de animais no lote, eu tenho o consumo médio, né, de matéria seca por animal ali, tá?
E aí é só pegar a produção e dividir pelo esse consumo, através da equação a gente tem eficiência alimentar. Bom demais. Eu acho que se nas fazendas a gente conseguir fazer já a produção de leite dividida pelo consumo, né, Alan, que talvez seja a eficiência alimentar mais simples, já é um avanço grande, né? E só um comentário quanto a esse consumo de matéria seca que você falou aí da dificuldade, né? Realmente, na grande maioria das fazendas que a gente vai trabalhar, os produtores relatam para a gente essa dificuldade de ter o peso e o consumo de matéria seca diário dos animais, né? De ter a pesar a sobra e tal. Teve um caso interessante que aconteceu comigo numa fazenda, que eu fui trabalhar, o cara é engenheiro e não conhecia nada de vaca de leite, entrou no negócio meio de paraquedas, e aí estava indo mal, mais ou menos, mas melhorando, com muita vontade de melhorar. Essa fazenda, inclusive, ficou muito boa e tal. E um dia eu falei com ele, cara, vamos começar a medir consumo? Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, a gente tem que pesar o que é oferecido e pesar o que sobrou. O oferecido você já pesa, vamos pesar todo dia, vamos pesar o que sobrar 2 vezes por semana? Eu sempre faço isso nas fazendas, eu começo a pesar, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para já ter uma ideia, né, para não traumatizar o pessoal, e depois a gente vai para todo dia, se tiver jeito. E esse cara olhou para mim e falou assim, Lucas, isso não é importante, não? Eu falei, pô, é importante demais eu saber quanto que a vaca está comendo, exatamente essa conversa da eficiência, né? Eu falei, isso é importante porque a gente não mede todo dia. Ele falou, ué, porque é difícil. Eu falei para ele, porque é difícil, né? Eu sei que ele trabalhou. Ele falou assim, não, difícil é tirar leite 3 vezes por dia, passar o trato 3 vezes por dia, né? Isso é só uma questão de entrar na rotina. E a gente, infelizmente, não tem esse costume, né, Alan? As fazendas nossas não têm esse costume de avaliar a sobra tão bem. E realmente é uma coisa a mais, é um trabalho a mais, mas depois que entra na rotina, eu entendo que vai bem, principalmente em fazendas que tem vagão, com balança. Eu entendo a dificuldade disso quando a fazenda sem balança, mas com vagão com balança eu acho que falta um pouquinho, às vezes é de boa vontade, né? Mas infelizmente pouca gente mede e pouca gente sabe a eficiência, né? Desses rebanhos mesmo. Eu vou pegar Até uma fazer um pergunta. comentário, Claro, se você me claro. permite, né? Acho que hoje uma dieta aí, uma dieta de uma vaca leiteira aí está facilmente custando aí mais de R$ 30, uma vaca de alta produção, né? Em torno disso, depende da produção, dos ingredientes que você tem na fazenda, né? Se você pegar um rebanho médio aí de 100 vacas e multiplicar isso por 365 dias ao ano, cara, a gente tem uma quantidade de dinheiro imensa passando dentro da fazenda por ano, né? Assim, é muito dinheiro. E às vezes o produtor ele esbarra em umas coisas que poderia ajudar ele para facilitar esse cálculo da eficiência alimentar, como um simples software de gerenciamento de dietas da balança, né? Então o cara acha, às vezes o produtor ele acha caro pagar lá 10 mil, 15 mil reais numa licença de um software para a vida toda, que facilitaria muito esse gerenciamento das dietas. Ele consegue mensurar quanto que realmente caiu na frente daquele lote, que horário, precisão de carregamento de cada ingrediente, mas às vezes o cara está gastando 400, 500, 600 mil reais no ano com dieta. Então, assim, o custo-benefício, às vezes, de algumas ferramentas, né, que a gente tem à nossa disposição, eu acho que é bem interessante. E isso eu estou falando por usuário, né? Eu tenho algumas fazendas que já investiram nesse sistema e ajuda muito na mensuração da eficiência alimentar, porque a gente começa a ter um dado confiável, né? É aquele você olhar para o número e você falar, não, realmente eu confio que isso aqui está correto, né? Do que às vezes uma anotação, a gente não sabe se o funcionário está anotando direito, né? Então, acho que facilitaria, né? Com certeza, tem softwares fantásticos, né? Eu acho que com a evolução da tecnologia, enfim, de tudo isso aí, a gente tem coisas muito bacanas, né? Eu tenho fazenda que eu trabalho também que tem software de carregamento de balão, que cara, ajuda demais, né? Você saber se está fazendo bem a dieta, né? O cara, quanto que ele está botando a mais de fubá por trato, quanto ele está colocando a mais de soja por trato ou a menos, né? Ajuda demais a gente saber os resultados e porquês, né? Bem pontuado, Alan. Deixa eu botar uma pergunta aqui do S. Simão Mello. Ele fez uma pergunta aqui, falando em digestibilidade, sabemos que com o tempo de armazenamento isso melhora e que se iguala entre os híbridos. Comente isso pra gente. É uma ótima pergunta, é uma questão que foi bastante... desliga o microfone aí, e foi bastante polêmica assim, há um tempo atrás, né? Porque, na verdade, a gente sempre incentivou, a gente como técnico, né? Tendo o conhecimento que os nossos híbridos brasileiros são mais duros, mais flints, né? A gente sempre incentivou, então, o produtor buscar híbridos de textura mais macia, né? Milhos dentados, né? Milhos farináceos.
Mas a gente tem uma dificuldade nisso por uma questão assim de disponibilidade, às vezes, de um híbrido que se adeque à sua região, à sua expectativa de produção e o seu manejo agronômico. Então, a gente tem uma menor disponibilidade de híbridos mais farináceos, né? E é mais difícil a gente adequar esse híbrido à nossa fazenda. Então, a gente acaba tendo mais disponibilidade de híbridos mais duros, né? E esses híbridos, né, de textura flint, né, dura, eles acabam sendo até um pouco, né, mais produtivos porque eles pesam mais, né? São grãos mais densos. Então, a espiga desse milho ele acaba pesando mais lá na balança e o produtor leva muito isso em consideração. Então, uma estratégia que a gente acaba jogando com isso é realmente o tempo de estocagem, né? Se a gente conseguir realmente deixar um período de estocagem mais longo, e longo nós estamos falando aí mais de 4 meses, 5 meses, 6 meses, né? Longos períodos de estocagem, a gente consegue sim realmente ter uma quebra desse efeito da vitrosidade do grão, tá? Para isso aí se igualar a um milho mais farináceo, mais macio. Só que isso leva tempo, né? Isso exige um planejamento forrageiro muito bom, e isso eu acredito que você esteja falando bastante aí desse tema, né? Para a gente poder ter mais estoque de forragem. Quantos produtores que você atende, Lucas, que tem silagem aí para 1 ano e meio nas fazendas? A partir do momento que fez a silagem desse ano, assim, na safra, ele ainda tem mais 6 meses de silagem no buraco. É muito difícil, né? Um produtor conseguir ter todo esse capital, né, armazenado, parado lá. E até pelas dificuldades de disponibilidade diária. Mas sim, é uma estratégia que a gente pode usar, que é aumentar o tempo de estocagem para esse efeito da textura do grão ser minimizada. Mas é importante a gente saber que, né, sempre o milho farináceo ele já parte de uma digestibilidade do amido no rumen mais alta do que o milho flint no D0, né, no tempo zero. E aí, a partir com o tempo vai decorrendo, esses milhos vão se igualando. Tá? Fala, isso aí você está falando um pouco mais focado em silagem, talvez, né? Silagem. De planta inteira, né? Silagem de planta inteira. Na silagem de grão, você vê alguma diferença nisso? Olha, eu acredito que assim vai se comportar da mesma maneira que assim, mesmo que seja silagem de planta inteira ou silagem de grão, nós estamos falando de amido, né? Nós estamos falando de um grão. O que a gente tem que se preocupar é que na silagem de grãos, como a gente não pode desconsiderar o efeito da granulometria de moagem, né? Então, numa silagem de grãos, a gente tem uma granulometria de moagem mais fina, né? Porque a gente está intensificando a moagem do grão. Em relação a uma silagem de planta inteira, a gente não vai ter a mesma moagem dos grãos numa silagem de planta inteira em relação à silagem de grãos, tá? Então, esse efeito de a gente ter um tamanho médio de partícula menor na silagem de grãos, isso ajuda, tá? A gente quebrar um pouco esse efeito do milho brasileiro, do milho flint, tá? Mas a gente nota que no campo esse efeito ainda acontece, né? A gente pega milhos bem duros que com silos com 60 dias, 70 dias de armazenamento apenas, e a gente abre e a gente nota ali que o milho ainda está, né, ainda tá duro, a gente não tem o milho tão macio em relação ao milho mais farináceo. A gente nota muito isso em sorgo também, tá? Sorgo a gente percebe que demora para a gente notar o desaparecimento de uma parte desse grão nas fezes das vacas, né? Então o sorgo carece um período de estocagem mais longo, tá? Mas no campo a gente nota assim que essa diferença desses híbridos existe, a gente consegue perceber. Mas uma dica rápida aqui, né? Se você tem um milho duro e precisa abrir mais rápido o seu silo, moa mais fino, né? Tente compensar isso com um tamanho geométrico de grão menor, para a gente poder acelerar esse processo de fermentação e quebra das prolaminas lá. Show de bola, Alan. Tem uma pergunta do Leonardo Pereira aqui, valeu, Léo, participar com a gente aí. Qual seria o número ideal para eficiência alimentar? Pergunta boa aí. Esse é um número bastante discutível, né? Porque se a gente for pegar o número bruto aí, né? Se é só simplesmente litros de leite por quilograma de matéria seca, né? Se desconsiderar a produção de sólidos, né? A gordura de leite das vacas, né? Eu acredito que aí acima de 1,5, né? 1,5 quilogramas de leite por quilograma de matéria seca, né? Se a gente conseguisse mensurar isso até por lote dentro da fazenda, que é muito interessante que a gente vê o tanto que as vacas de alta produção e pós-parto, né, são bem mais eficientes do que as vacas em final de lactação.
Então a gente chega a pegar aí vacas dando lotes, né, dando 1,7 de conversão alimentar e vacas em final de lactação com uma conversão aí de 1,3, né, 1,4. Mas eu diria que acima de 1,5, né, é um número já que passa a ser interessante. Mas quanto mais alto esse número, melhor, né? Nosso custo de nutrição está muito alto. O negócio tá danado, né? Lembrando de tomar um pouco de cuidado desse número não ser alto só momentâneo, né? Talvez tá sendo alto às custas de reserva corporal, né? E aí acaba que o prejuízo a médio e longo prazo pode ser fatal, né? Perfeito, que Alan, acontece nas vacas pós-parto, né? Que é o que você exatamente, se for por está muito falando. tempo prolongado. Alan, você comentou de sorgo. A gente sabe que hoje a gente tem buscado muitas alternativas ao milho aí, o sorgo tem sido uma delas, né? Eu acho que historicamente talvez, muito provavelmente é o alimento mais parecido que a gente tem com o milho, né? O que que você tem visto aí de sorgo e de milho, de utilização? Tem visto muita gente utilizar grão reidratado de sorgo. E comenta um pouco para a gente do benefício que o sorgo tem quando a gente reidrata ele, se é maior ou menor que o milho, né? Qual o benefício que ele tem e se existe alguma diferença, alguns pontos mais importantes da gente levar em conta quando a gente está trabalhando com silagem de grãos reidratados de sorgo. Uhum. Bacana. O sorgo, eu acho que assim, é um grão. Até mando um abraço aí pro Leonardo, né? O pai dele, né? O Léo é meu professor, né? Na silagem de grãos de sorgo reidratado. Foi com ele que eu aprendi a fazer isso, né? Então, e pioneiro aí no Brasil, acredito. O sorgo, eu acredito assim, que é um grão de cereal bem estratégico, principalmente para regiões onde a gente não consegue cultivar milho, tá? Então, assim, regiões mais baixas, regiões onde a gente não tem uma questão de água, né, disponibilidade hídrica boa. Então, o sorgo ele vem se mostrando bastante estratégico. E esse ano, particularmente, o sorgo tem salvado algumas fazendas, viu, Lucas? Assim, fazendas que eu assisto, a gente não arriscou plantar milho na safrinha e o sorgo está indo muito bem aí, bem valente, com 40, 50 dias sem chuva e agora deu uma chuva essa semana, graças a Deus a gente acredita que vai conseguir produzir alguma coisa para nós. Mas em relação ao sorgo, a gente sabe que o sorgo ele sempre foi o patinho feio em relação ao milho, né? Por ter um milho que a gente tem um grão que a gente tem maior dificuldade de moagem pelo tamanho geométrico do grão, né? Então esse exige, né, uma peneira mais fina, o rendimento de moagem cai e a gente sempre, historicamente, quando usou rações aí com sorgo, a gente via uma perda de eficiência das vacas maior em relação ao milho. Principalmente pela digestibilidade desse amido, desse sorgo ser menor e a gente ter uma dificuldade de moagem bacana nesse sorgo. Quando a gente passa a ensilar, eu acho que o sorgo ele acabou respondendo muito ao processamento, né? Porque ele ganhou bastante em relação ao milho no processamento. Então, quero dizer que assim era um milho, né, um grão marginalizado, vamos dizer assim, que a gente olhava feio para ele, e aí no momento que a gente conseguiu ensilar isso de maneira eficiente, ele respondeu muito ao tratamento, né, ao processamento, e ele ganhou aí, né, novos olhares para ele. Então eu acho que é um grão que a gente deve olhar com bastante atenção, principalmente nesses anos difíceis, né, de falta de chuva, responde muito bem ao processamento, inclusive tem trabalho dele, de um colega nosso, o William, né, um trabalho de, se eu não me engano, mestrado ou doutorado, que forneceu silagem de sorgo reidratado para as vacas em comparação a seco e milho, e houve uma resposta muito positiva em produção de leite. Depois, talvez, até recomendo fazer a discussão desse artigo numa live aí, né, é um artigo bacana, tá? E então, assim, eu acredito muito no sorgo, porém, assim, a eleição dele em relação ao milho tem que ser muito bem planejada e muito bem estudada, tá? Porque a gente nota que a gente tem uma porcentagem de amido mais baixa, tá? Então, a gente não vai ter os 70, 72% de amido em relação, igual nós temos no milho, nós vamos ter um amido mais baixo. Então, o preço desse cereal, se eu for para compra, né, ele tem que também ser bem mais baixo em relação ao milho, tá? Isso pensando na compra. Agora, pensando em produção, né, o sorgo se mostra uma opção muito estratégica aí dentro das fazendas. E respondendo o último tópico que você me perguntou, em algum detalhe específico ao sorgo que eu me atentaria, é principalmente na hidratação. Tá? O sorgo, ele parece, a gente nota que ele tem uma maior dificuldade de absorver a água durante o processo. Tá? Então, ele é mais chato nesse aspecto
E a gente pode, eu já vi muitos silos de sorgo reidratado falhos nessa questão de hidratação, onde realmente faltou água, e aí o material não fica tão bacana, não compacta direito, não fermenta bem. Mas o sorgo, a gente tem fazendas utilizando aí há muitos anos e indo muito bem, tá? Show de bola, Alan. Acho que na próxima live que a gente vai falar dos aspectos econômicos, a gente pode fazer até a conta para o pessoal aí de quanto que vale por cento, quanto vale a pena eu comprar o sorgo ou não, né? Vamos deixar para quinta-feira. É, o Leonardo aqui mandou outra pergunta, que tem visto alguns trabalhos com relação à micotoxina, principalmente nos grãos úmidos de sorgo. Existe alguma estratégia além do uso de sequestrante de micotoxinas? Você tem visto alguma coisa nesse sentido, Alan? Olha, assim, micotoxina tem cada vez sido um desafio maior nas fazendas. A gente sabe que a micotoxina ela está muito atrelada a estresse que a cultura pode ter sofrido lá durante o desenvolvimento dela, e não estresse da cultura em si dos fungos, né, que produzem essas micotoxinas, tá? Então, às vezes, uma seca, né, uma queda de temperatura drástica, enfim, qualquer mudança ali, o fungo pode acabar produzindo uma toxina, e essa toxina está presente no grão. Eu acho, Leonardo, que assim, a estratégia que a gente tem que tomar a nível de segurança, antes de usar um absorvente, é a gente cuidar muito bem das nossas culturas. Então, realmente, investir em fungicida, eu vejo muito produtor não querendo fazer fungicida em sorgo, e é um erro muito grande, tá? Não fazer. Eu já tive problema de micotoxina em sorgo por causa de não fazer fungicida na lavoura, tá? Não numa fazenda que eu atendia, mas eu tive relato e eu acabei visitando essa propriedade, e a gente constatou que o problema realmente estava no sorgo reidratado. Então, eu acredito que o grande trabalho que nós devemos fazer é na prevenção. E essa prevenção vai ser lá na lavoura, lá na cultura, e acredito que vocês aí na Fazenda Reunidas fazem isso muito bem, tá? Boa, Alan. Bom demais. Então é isso, né? Como sempre, prevenir é melhor que remediar, né? Acho que esse é o grande caminho mesmo, não tem jeito. Alan, vamos falar um pouquinho agora de algumas partes técnicas desse sorgo aí, desses grãos reidratados aí. Vamos focar no milho aqui, que é o que mais o pessoal tem usado. Bem simples assim, Alan. Eu sei que a gente tem que fazer várias contas, né? Para isso, a gente tem que reformular a dieta. Mas o produtor está hoje lá usando 5 quilos de milho seco. Só isso que ele tem na dieta. Vai substituir 100% por grão úmido. Algumas perguntas. Ele precisa fazer isso gradativamente? Você recomenda ele fazer essa substituição gradativamente, pelo efeito da digestibilidade e tudo? E mais ou menos, pessoal, deixa bem claro que essa não é a conta da formulação exata, né? Mas mais ou menos como que fica essa substituição, em termos de volume? Perfeito, Lucas. Então, assim, eu sempre recomendo fazer adaptação, né? A gente já aprende isso aí lá na faculdade, é uma coisa básica, né? Ruminante, nós estamos tratando de micro-organismo, né? Então, a gente precisa que a flora se adapte aí, né, a essa maior disponibilidade de amido ali disponível no rumen. Então, essa flora microbiana ela vai crescer, né, para aproveitar aí esse amido disponível. Mas então eu sempre recomendo fazer uma adaptação em pelo menos 7 dias, né? Uma semana você já adapta fazendo uma adaptação aí de 25% de inclusão, depois de 50%, 75% e 100%. Tá? Se não conseguir fazer, né, adaptação, pelo menos em duas partes, né, de 0 para 50%, e depois substituir de forma integral. Já vi fazendas fazendo a troca né, de forma drástica, aí, né, abrupta, sem adaptação, né, às vezes pode dar algum problema, amolecer um pouco as fezes, mas depois normaliza, tá? Sem problema algum. E para fazer essa troca, né, bem simplista, você precisa fazer a matéria seca do seu material final, né, do painel. Então é importante fazer a mensuração da matéria seca, né, e corrigir a matéria seca do que você estava fornecendo. Então, se você estava fornecendo, dando um exemplo lá, 3 quilos de matéria seca de milho seco, né, você vai pegar esses 3 quilos, dividir, né, por 0,82 lá, você vai chegar a um número lá de 3,80, né, 3,80 da matéria natural. Esses mesmos 3 quilos, se você dividir por 0,65, por exemplo, né, que é a matéria seca média de um grão úmido ou grão reidratado, 35% de umidade, você vai chegar ao valor em matéria natural que você vai fornecer para os seus animais. Tá? Então vai dar lá uns 4,5 kg, 4,9 kg, a gente pode até fazer aqui
na calculadora aqui só para testar. Tá? Mas é corrigir a matéria seca. Tá? Corrigir a matéria seca é fornecer a mesma quantidade de matéria seca do alimento, né? Só substituindo a fonte. Deu para entender? Pelo menos é como eu faço, né? Não, show de bola, Alan. Ficou ótimo. Eu acho que é legal a explicação. E acho que mostrar mais uma vez a importância. Nós estamos trabalhando com alimento úmido, então a gente precisa de fazer a matéria seca, né? Porque cada grão úmido, cada grão reidratado pode ter uma matéria seca diferente, né? Às vezes a gente pega na fazenda grãos reidratados com 60 de matéria seca e outro com 70, né? E os dois podem estar bons, né, Alan? Nesse nível aí, né? E importante ver quanto de matéria seca tem mesmo, porque essa diferença aí é bastante coisa, né? 10 pontos percentuais aí é uma diferença bem importante. Alan, e ainda mais para sorgo, viu, Lucas? Para sorgo, seria importante até, se possível, fazer uma análise antes, né? Coletar ali uma amostra, mandar fazer uma análise, né, o mais rápido possível. Porque sorgo tem variações muito grandes de amido. Eu já peguei sorgo aí com 55% de amido e sorgo com 66% de amido. Estamos falando de 11, 12 pontos percentuais de amido, é muita diferença numa dieta. Tá doido. Principalmente se for a única ou a principal fonte de amido da dieta, né? A única normalmente, às vezes pode ser, né, numa silagem de capim. Mas enfim, eu acho que isso aí é um ponto para a gente ficar bem atento mesmo. No sorgo também eu sempre recomendo fazer uma análise laboratorial para a gente ter uma ideia pelo menos perto de onde está esse amido, né? Principalmente por sorgo ser um alimento, um grão colhido muito na safrinha, né? Acho que corre mais risco de estresse hídrico, mais risco de talvez não ter uma qualidade tão boa de amido, uma quantidade tão boa de amido. Alan, só mais uns pontos aqui de curiosidade, talvez assim, de dietas, para depois a gente pôr uma pergunta aqui do Vitor aqui. O que você me fala? O que é o máximo de grão úmido que você acha que você pode usar numa vaca? Que você já usou numa vaca aí? Tem algum limite máximo, alguma coisa assim que se pode trabalhar? Ou quando você trabalha, talvez para melhorar um pouco essa pergunta, né? Uma maneira um pouco mais leiga, uma maneira um pouco mais técnica. Quando você trabalha com grão úmido, ao invés de trabalhar com grão seco, por exemplo, você tenta trabalhar com nível de amido da dieta um pouco mais baixo? Como é que você faz isso aí, mais ou menos na sua rotina? Excelente pergunta, Lucas. Eu acho que não tem a quantidade de grão úmido específica, né? Quantos quilogramas de grão úmido minha vaca pode comer? É uma pergunta que muitos produtores fazem até em dia de campo, né, em palestra. Mas minha vaca está comendo fubá e quantos quilogramas de grão úmido eu vou dar? Não sei, né, qual que é a sua vaca, né? A pergunta, né? Qual que é a produção das suas vacas? Né? Qual que é o seu manejo alimentar? É TMR, não é? Suas vacas comem ração na hora da ordenha, não comem? Tem um volumoso, tem um vagão. Então, assim, é muita pergunta que tem que se fazer antes de responder essa pergunta aí, né? Então, eu acredito que não é a quantidade de grão úmido máxima, e sim qual que é o teor de amido máximo, né? Ou mínimo que você deseja de trabalhar na sua dieta, tá? Então, isso vem respondendo a sua segunda pergunta, né? Que eu, quando vou trabalhar apenas com silagem de grão úmido ou grão reidratada com longos tempos de estocagem, eu estou falando em mais de 120 dias, tá? Eu procuro trabalhar com níveis mais baixos um pouco de amido. Então, vou ficar na casa aí entre os 26% a 27%, tá? De amido. Quando eu tenho uma boa silagem de milho bem processada, tá? Agora, se eu não tiver uma boa silagem de milho bem processada e eu tenho um escape de amido nas fezes, eu acabo permitindo esse amido subir aí dos 28% a 29%, tá? Quando eu tenho uma única fonte de amido na dieta fermentável, né? Eu digo assim, todo o amido é úmido, toda fonte é altamente fermentável dentro do úmido. Agora, se eu conseguir associar, né, fubá seco, né, o milho seco, junto dessa dieta, ou ter uma outra fonte de carboidrato, como uma pectina, né, uma polpa cítrica, né, aí eu me permito trabalhar com teores de amido aí um pouco mais alto, né, até às vezes 30%. Né, já cheguei a trabalhar, não gosto, tá, mas já cheguei a trabalhar tranquilamente. Ótimo, Alan, obrigado. Uma outra pergunta, focando um pouco na dieta em diferentes sistemas de produção, como que você vê hoje a utilização de grão úmido para vacas a pasto, de produção, de média produção, né, que não vão produzir muito leite? Você acha que elas se beneficiam também dessa tecnologia, né? Umas vacas, vamos imaginar assim, vaca a pasto de 20 litros de leite, se elas se beneficiariam dessa tecnologia também em termos técnicos, não falando em termos financeiros aqui,
E como que você vê esse consumo delas, que provavelmente seria em 2 vezes por dia ali? Você acha que tem risco de ter algum problema? Tem algum cuidado que você toma quando você enfrenta esse tipo de situação? É bacana porque a gente nota que vacas em sistema de pastejo rotacionado, até super fertilizados, né, vamos dizer assim, onde o manejo é muito bom, a entrada de altura é boa, a gente nota que a eficiência do uso do amido, né, do milho seco ali, é bem baixa, né? Eu não sei se você já viu, já deve ter se deparado com fezes desses animais, né, umas fezes, né, que tem uma taxa de passagem até alta, né, umas fezes bem mais mole, né, uma taxa de passagem alta, e a gente vê bastante milho desses animais nas fezes. Então, eu acho que para esse tipo de animal, o uso de silagem de grão úmido reidratado, ele casa muito bem, né? Porque a gente tem mais sincronismo, né, de digestão de amido no rumen com o nitrogênio disponível lá do capim, né, da forragem que está sendo ingerida pelo animal. Então, eu acredito muito nesse casamento. Já formulei dietas para sistema de pastejo rotacionado, super fertilizado, pivô central, com grão úmido, ou grão reidratado, na verdade, e a gente teve um sucesso muito bom, né? Foi muito bom. Mas só tinha um porém, né? Essas vacas, elas tinham acesso a coxos, né? Com um concentrado misturado com um subproduto fibroso. Ou polpa cítrica, ou caroço de algodão, tá? E às vezes um pouquinho de silagem de milho ou silagem de sorgo. Então eu acredito que aí a gente consegue fornecer isso aí com bastante segurança. Em sistemas onde a gente vai fornecer o concentrado 100% na ordenha ou pós-ordenha sem nada de volumoso, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção e eu acredito que a inclusão vai ser um pouco mais baixa, tá? Por a gente ter um risco maior de acidose aí, tá? Mas vai depender muito da ingestão de concentrado. A gente está falando de um animal que vai comer 5 quilos, 4 quilos de concentrado, isso é mínimo, né? A chance de ter problema é muito pequena. Agora, se uma vaca vai comer 12, 13, 15 quilos de concentrado, às vezes em apenas 2 refeições, isso pode trazer alguns problemas, principalmente em depressão de gordura no leite e até digestibilidade do FDN dessa dieta, da fibra, né? Tomaria mais cuidado. Bom demais, Alan. Ótimo. Vamos pegar algumas perguntas aqui. O Gustavo comentou aqui, fala, Gustavo. Gustavo é veterinário, é amigo nosso aqui de Oliveira também. Se um dos limites de utilização do grão úmido seria avaliar a score de fezes. Eu acho que, Gustavo, que não é o limite, seria um indicador para nós estarmos monitorando. Acho que o score de fezes a gente deve monitorar sempre, sempre, sempre. Então, é uma coisa que eu olho todas as visitas minhas, né, em todos os rebanhos, e eu sempre observo isso. A gente, às vezes, vai notar rebanhos com 100% de grão úmido, com score de fezes melhor do que rebanhos que não estão com uso de grão úmido. Eu acredito que o score de fezes está muito atrelado ao manejo nutricional e não somente ao ingrediente grão úmido. Tá? Ótimo, Alan. Beleza. É, uma outra pergunta do Vitor aqui. Fala, Vitor, beleza? Qual tamanho de peneira você indica para grão úmido, de milho e de sorgo? Bacana. Tá? Eu sempre recomendo, por a gente saber que o período de estocagem nosso, às vezes nunca é muito longo, né? Eu sempre recomendo para os produtores abrirem silo com mais de 60 dias, pelo menos, de fermentação. Tá? E para milho, eu recomendo a gente estar utilizando uma peneira de 5 milímetros, tá? Que vai trazer um tamanho geométrico de grãos aí, médio, muito próximo de 800 microns. Tá? Isso é uma análise que eu comecei a fazer recentemente e me ajudou bastante a interpretar essa questão de tempo de estocagem e peneira que eu vou utilizar. E para sorgo, a gente vai ter que usar a peneira de 3 milímetros, porque qualquer peneira acima de 3 milímetros, o sorgo vai vazar pela peneira, parte do sorgo vai vazar pela peneira, e a gente vai ter uma perda de grãos no silo e nas fezes dos animais. Bom demais, Alan. Eu acho que isso aí é fantástico. E assim, a grande maioria das fazendas, pelo menos que a gente tem trabalhado, tem uma dificuldade grande de manter mais tempo de armazenamento, né? Apesar da gente querer falar, etc., sobre esse tempo de armazenamento, principalmente nesses preços atuais de milho aí, tá difícil você convencer o produtor por exemplo, né? O que é uma coisa que eu me deparo e eu queria ver a sua opinião técnica sobre isso.
Às vezes você está numa fazenda que começa, que investe, que usa fubá seco, né? E que está resolvendo investir no grão reidratado agora. Cara, no dia que ele ensila aquele mundo de grão reidratado lá, ele quer parar de comprar milho no outro dia, praticamente, né? Fala assim, não, cara, já tô com esse tanto de negócio de silo no buraco aqui, eu não posso ficar comprando isso aqui caro no mercado. Existe alguma estratégia que pode ser feita para a gente abrir mais rápido esse silo? Se sim, qual estratégia? E qual é o tempo mínimo aí que você já viu abrir nas fazendas que você trabalha? A estratégia, Lucas, é trabalhar na moagem, né? Você tentar moer o mais fino possível, né? E aí, moer, não estamos falando de peneira de 2 milímetros aí, tá? E às vezes até trabalhar com moinhos mais agressivos, tá? Sempre recomendo para vaca de leite moinho tipo martelo, né? Não moinho de rolo, porque a gente sabe que o moinho de rolo ele vai ter um processamento menos agressivo, a gente vai ter um tamanho geométrico de grão maior, isso não é desejado nessa questão, né? Então, para esse tipo de situação, a gente tem que abrir mais cedo, né? E eu entendo, por questão de fluxo de caixa, né? O cara já comprou lá 3 meses de milho na fazenda, tendo que comprar mais um mês para virar o mês com milho seco é complicado. Mas, assim, moa fino e trabalhe com um teor de umidade um pouquinho mais alto, né? Mirando os 38% de umidade, tá? 62% de matéria seca, porque a gente vai acelerar um pouco mais esse processo da fermentação, né? Para a produção ali de enzimas que vão quebrar a prolamina. Tá? Na prática, a gente nota bastante isso, tá, Lucas? Na mão ali, que a gente vê que há materiais mais úmidos, que ficam até um pouco na parte basal do silo de baixo, né, eles estão bem macio, né, o material está bem farináceo em relação, às vezes, o topo do silo que ficou com matéria seca um pouquinho mais alta, tá? Então, eu recomendo você moer mais fino e trabalhar muito focado na umidade, de 38% até 40% de umidade, tá? O tempo mínimo que eu já abri um silo, acredito que foi 20 dias, menos de um mês, aí, foram em torno de 2, 3 semanas, tá? A gente teve problema com um pouco de perda de amido fecal, mas a gente nota, né, que sai milho nas fezes dos animais, e isso foi corrigindo só com o tempo, né? À medida que foi passando o tempo, isso aí foi diminuindo, tá? Beleza, Alan. É uma estratégia que eu vejo algumas pessoas usando, às vezes é moer a entrada do silo um pouco mais fino, né? E depois acabando de moer para frente, moendo no tamanho maior, né? Talvez a peneira de 2 ou 3 na entradinha e mais para frente. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você aqui, o Gabriel mandou um comentário. Você acha que utilizar inoculante agilizaria esse processo? E aí vem a pergunta do Gabriel também aqui, né? O uso de inoculante no grão úmido é essencial? Um abraço aí para o Gabriel aqui, conterrâneo aqui de Passos. Gabriel, acredito que o inoculante assim, é uma ferramenta que vai ajudar muito, tá? A gente preservar a qualidade nutricional desse material, porque a gente evita, né, o aparecimento aí, a deterioração aeróbica do painel desse material, no painel desse material. Então, acredito sim que o uso de inoculante é estratégico e eu sempre recomendo o seu uso. Mais recentemente aí, a gente tem pesquisas, né, mostrando que o uso de Lactobacillus buchaneri ele tem aumentado, né, a quebra das prolaminas dentro do silo, tá, através da solubilização dessas matriz proteica. Então, se mostrou benéfico, né, tem um artigo aí, depois a gente pode até estar encaminhando a referência aqui, tá, foi uma tese acredito, de doutorado, tá, pela equipe do professor Siqueira, do Gustavo, então, Silveira, desculpa, então foi bastante interessante. Então, eu recomendo, eu acredito que o uso é estratégico, mas a gente tem que lembrar que o inoculante precisa de tempo também para atuar, tá? Então, o Lactobacillus buchaneri, ele vai só ter, né, uma plena efetividade a partir de 45 dias, de 40 a 45 dias dentro do silo. Então, a gente precisa dar mais tempo para essa bactéria, né, atuar lá dentro. Ótima pergunta e ótima resposta aí, né, do Gabriel e do Alan. Pessoal, nós estamos encaminhando já para o final da live. Daqui a pouco quando dá uma hora que ela encerra aqui, mais ou menos automático. Então já queria que pedindo para vocês, se tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário aí, que mande para a gente, por favor, aí para o Alan responder. E queria aproveitar também fazer o convite de novo para vocês, né? A gente está vendo aí a carga de conhecimento que tem sobre o grão úmido e o Alan e o tanto de coisa que ainda tem para a gente discutir, para a gente aprender.
Quem tiver interesse de aprofundar realmente nesse tema, dia 7 e 8 a gente está com um curso aí com preço muito especial, né? O curso vai ser online, então quem quiser participar, o curso vai ficar disponível por um mês para assistir, apesar das aulas serem ao vivo dia 7 e 8, o curso fica disponível por um mês para assistir, ainda um grupo ainda de troca de informações entre alunos e professores, então não perca não, está com um preço muito bacana, é só entrar no link da nossa bio aí e se inscrever. Alan, mais uma pergunta aí. No uso de inoculante, o que você dá de dica aí para usar ele na prática? Como fazer para colocar nesse grão úmido aí de forma homogênea? De preferência, a gente sempre aplicar isso através de bomba pulverizadora, né? Então a gente tem algumas bombinhas ali que a gente pode utilizar principalmente na saída do material do moinho, né? Aspergindo com um leque aberto, tá? Então a gente consegue ter uma inoculação perfeita de todo o material, tá? Existe uma outra estratégia que a gente pode estar usando o inoculante, aplicando o inoculante na água, diretamente na água que vai hidratar. É um pouquinho mais difícil a gente dosar, porque como o fluxo de água é contínuo, né? Então a gente tem que ter certeza que o fluxo de água que está entrando ali sempre é o mesmo e o fluxo de inoculante também sempre é o mesmo, tá? Então por isso que eu sempre recomendo estar fazendo na saída do material, tá? Direto, que está entrando no silo, na saída do moinho ou na entrada de uma rosca sem fim que vai jogar dentro do silo através de aspersão por pulverização. Não recomendo fazer inoculação no silo, tá? Com bomba costal ou com regador. Já vi gente fazer isso. Por quê? Eu acredito que a inoculação não fica tão perfeita, tá? Nós estamos falando de bactéria, tá? Então, bactéria tem que estar em contato com toda a superfície, todo o material. Mas se você fizer a inoculação por camadas ali de regador, não fica tão bom assim, tá? Então, minha dica aí seria usar bombas elétricas de pulverização na saída do moinho ali. Tava no mudo aqui. Aquela bombinha costal funciona legal também? Você acha que dá certo? Que tem boa parte das fazendas tem, hein? O que você me fala? Então, é o que eu falei, a bomba costal, ela dá mais trabalho e você não vai ter uma inoculação perfeita, porque acaba sendo por camada, né? Apesar que a camada do silo de grão úmido, que vamos dizer assim, distribuída no silo, ela é mais fina, né, do que uma silagem de planta inteira, né? Ela acaba ficando melhor do que uma silagem de planta inteira. Mas eu, como preferência, se eu pudesse escolher, eu inocularia, né, na saída do moinho, tá? Agora, se vai deixar um cara com a bomba costal ali, batendo ali o tempo todo, eu acho que ele não vai aguentar, né? O braço do caboclo vai cansar, tá? Então, assim, uma segunda opção seria essa da bomba costal, tá? Mas sabendo que não vai ficar tão bom quanto na saída do moinho. Ótimo, Alan. Bom demais, pessoal. Queria agradecer ao Alan e obrigado demais, Alan, por ter participado com a gente hoje aqui. Queria aproveitar o pessoal que está online com a gente para convidar para quinta-feira. Nós vamos ter um outro bate-papo aqui junto com o Alan, falar um pouco sobre aspectos econômicos da utilização de grão úmido e grão reidratado. Então, quem tiver qualquer pergunta, quiser já mandando para a gente aí no Instagram da LG, pode ir encaminhando e também que a gente responde. Que a gente responde na quinta-feira aqui durante a live. Certo? Obrigado a todo mundo pela participação. Alan, obrigado por mais um dia de parceria aí, mais essa live juntos. E quinta-feira estamos juntos de novo, né? 19 horas aqui de novo. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado a todos que participaram aqui, né? E se tiverem dúvida, tá aí o meu contato no Instagram, pode me mandar no direct também, né? E reitero o convite aí a todos aí de participarem conosco no curso de produção e reidratação de silagem de grãos úmidos reidratados. É um curso que está muito acessível, né, pela essa tecnologia, pela importância dessa tecnologia nas fazendas, e eu espero aí contribuir com toda a minha experiência aí, em mais de 7 anos trabalhando com essa tecnologia em todo o território nacional aí. Espero transmitir isso aí para vocês durante esse curso, para quem estiver conosco lá. E aguardo aí todo mundo quinta-feira. Obrigado, Lucas. Um abraço. Bom demais, Alan. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.